Muito obrigado, senador. Vou usar os 5 minutos estritamente, vou tentar até usar bem menos do que isso. Bom, senador Telmário... Só para completar, o Alexandre, não, né? Fala o teu nome, Alexandre, eu sou Alexandre Caso, da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, e também representando os sindicatos bancários de São Paulo aqui hoje também, as duas entidades. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, senador Telmário, pelo excelente trabalho da CPI, em que o senador Paim presidiu, o senador Hélio foi o relator e Vossa Excelência foi o vice-presidente. Mas é muito triste a gente ver que a mídia, o tempo todo, desde o início do trabalho da Previdência, até as suas conclusões, até a data de hoje, não divulga o que foi a CPI da Previdência. Não dá uma linha, não fala nada, absolutamente nada, e fica o tempo todo falando, né, já virou um mantra dizer que se a gente não fizer a reforma da Previdência da maneira como está proposta, é o caos no país, é o caos das contas públicas, ou seja, a culpa de todos os problemas que a gente tem no Brasil é da Previdência Social, ou seja, mentem o tempo todo. Mas falando sobre a CPI, eu vou ficar exclusivamente na CPI, não vou fazer o debate porque não dá tempo da Previdência, então temos que deixar muito claro que na CPI tem um bloco que não indicou senadores para fazer o debate e a discussão. E esse bloco, nós temos aí o DEM, que é base aliada do governo, o PV e o PSDB, que não fizeram parte da CPI. Eu vejo isso como uma forma muito preocupante, porque ao mesmo tempo que esses parlamentares, seja do Senado ou da Câmara, da base aliada, defendem a aprovação da reforma da Previdência da maneira como está, não defendem uma investigação sobre o que existe de verdade na Previdência, eles não estão defendendo e não estão apoiando. Então, isso é bastante preocupante. Parece que já estão com uma encomenda pronta para entregar e não querem discutir absolutamente nada. E é exatamente assim que esses partidos e que esses parlamentares que aprovaram a reforma trabalhista, que aprovaram a reforma da Previdência e que estão tentando agora aprovar a reforma da Previdência, perdão, eu queria dizer sobre a emenda 95 que aprovaram, e que estão tentando agora aprovar a reforma da Previdência, ou seja, compromisso desses caras é com os banqueiros, é com o sistema financeiro, é com os rentistas, e não é com os trabalhadores e as trabalhadoras. Isso tem que ficar bem claro. E desde o início da audiência, senador Telmário, nós não falamos algumas pessoas, nós estamos discutindo aqui as conclusões da CPI da Previdência. Mas nós temos que lembrar que na comissão especial na Câmara dos Deputados, nós tivemos como presidente lá o deputado Carlos Marum, tivemos como relator o Arthur Maia, porque o nome das pessoas, positivamente ou negativamente, sem fazer juízo de valor, senador, apenas para dizer por quem que esses parlamentares lutam, porque nós vamos ter eleição agora em 2018 e a gente tem que ter bem claro quem são os parlamentares que no Senado e na Câmara defendem o direito dos trabalhadores, que estão contra, junto com a classe trabalhadora, contra a aprovação da reforma da Previdência, bateram e lutaram muito contra a reforma trabalhista, contra a emenda 95 e a sociedade precisa saber disso. Então, de vez em quando, a gente precisa falar alguns nomes, não é porque nós estamos ofendendo algum parlamentar aqui, não. Nós estamos só dizendo qual é a obra que ele produz aqui dentro, porque o discurso que ele faz lá fora é covarde, né? No avião ele se esconde, eles já estão todos assim, eles se escondem em avião, eles entram por último, eles fazem de tudo para evitar as pessoas, porque contam mentira o tempo todo. Então, para concluir, senador Telmário, hoje nós estamos vivendo na mídia a guerra da informação contra a desinformação, enquanto que nós, né, o tempo todo estamos demonstrando a verdade sobre a Previdência, da sonegação, da inadimplência, das renúncias fiscais, de tudo, e que isso foi muito bem apurado na CPI, ouvindo todos os atores envolvidos. Lá na grande mídia, o tempo todo se reza um mantra dizendo que a Previdência está quebrada, ou seja, repetindo essa mentira. Não passarão. Nós vamos estar nas ruas, nós vamos estar lutando, isso é luta da classe trabalhadora. A Intersindical, junto com as demais centrais sindicais, estará nas ruas, está nas ruas lutando, e essa reforma da Previdência não vai passar. Mas ela não vai passar se continuar a mobilização e a luta da maneira como está. Muito obrigado, senador Telmário. Um abraço da Intersindical e dos sindicatos bancários de São Paulo também. Obrigado.
Obrigado. Uma salva de palmas.